Olá, alunos do curso de licenciatura da Univesp. Hoje nós vamos falar de um tema muito caro à física moderna, que é aquela parte da física que incorpora a teoria quântica e a teoria da relatividade. Vamos falar também de um tema muito importante na física clássica, que é ondas eletromagnéticas. Vamos começar falando de fótons. Ora, o fóton é uma das 61 partículas elementares, de acordo com essa tabela, de acordo com esse quadro que temos aqui à direita, mas é uma partícula muito singular. Ela não tem massa. Isso existe? Existe, sim. É quase que a partícula única sem massa. Até algum tempo atrás, achávamos que os neutrinos também seriam destituídos de massa. Isso não é verdade. Mas sabemos disso. O Prêmio Nobel de 2015 foi dado para aqueles que perceberam, descobriram que os neutrinos têm massa. Muito pequena, mas tem massa. Ora, fóton, portanto, é uma das partículas ditas elementares, tida como uma partícula eterna de massa zero e praticamente a única que a gente pode ver pelo universo e destituída de massa, já que os gluons também não têm massa, mas eles não podem existir isoladamente. Muito bem. O universo como um todo está num banho, essa é uma boa palavra, sim, de fótons. Esses fótons foram detectados, ou essa radiação, conhecida como radiação cósmica de fundo, foi detectada em 1968 e Penzias e Wilson ganharam o Prêmio Nobel por isso. O fato é que estamos imersos num banho de fótons. E esses fótons têm uma origem primordial. Sim, são aqueles fótons que estavam presentes na sopa cósmica bem no início do universo. De forma que temos um número de fótons muito abundantes no universo. Temos 1 bilhão de fótons para cada próton, por exemplo. Com isso, nós temos uma ideia, não é, da relevância dos fótons em relação ao universo, à evolução do universo. Ora, os fótons foram propostos, descobertos, de certa forma, por Albert Einstein. Ele ganhou o Prêmio Nobel por isso. Quando Einstein procurou desvendar, explicar um efeito que é aparentemente simples. É o efeito fotoelétrico. Vamos assistir a um vídeo. Nessa demonstração, usaremos um eletroscópio, um canudinho de refresco, papel toalha, uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de vapor de mercúrio. Com esse material, ilustraremos a interação da radiação com a matéria e um dos efeitos mais importantes da física moderna, o efeito fotoelétrico. Este efeito rendeu o Prêmio Nobel para o cientista Albert Einstein em 1921. Inicialmente, iremos eletrizar o canudinho atritando-o com papel toalha. Em seguida, carregaremos um eletroscópio por contato, transferindo parte das cargas do canudinho. Neste caso, o eletroscópio se eletriza com cargas de mesmo sinal do canudinho. Ao ligarmos uma lâmpada incandescente de alta potência, verificamos que nada acontece e o eletroscópio continua carregado. Porém, quando ligamos uma lâmpada de vapor de mercúrio que emite radiação ultravioleta sobre o eletroscópio, ele se descarrega imediatamente. Apesar da lâmpada de vapor de mercúrio possuir uma potência elétrica muito menor comparada com a lâmpada incandescente, ela emite um tipo de radiação cuja energia dos fótons é muito maior. Este efeito, antes não compreendido, foi explicado por Einstein. A energia dos fótons depende da frequência da radiação.
Quanto maior a frequência da onda, maior a energia. Por exemplo, os fótons da luz violeta têm mais energia do que os fótons da luz vermelha, pois a frequência da luz violeta é maior do que a frequência da luz vermelha. Dessa forma, os fótons da radiação ultravioleta, por possuírem mais energia, conseguem arrancar os elétrons da placa metálica do eletroscópio, ao contrário da lâmpada incandescente, que emite radiação infravermelha. Pode-se constatar, portanto, que o canudinho estava eletrizado com cargas negativas, ou seja, com excesso de elétrons. Para provar, podemos eletrizar o eletroscópio por indução, apenas aproximando o canudinho do eletroscópio, sem encostar, e em seguida, tocar o outro lado do eletroscópio com um dedo, que serve de terra. Por este processo de eletrização, o eletroscópio se eletriza com cargas de sinal oposto ao do canudinho, ou seja, com cargas positivas. Assim, ao incidirmos ultravioleta sobre o eletroscópio, ele não se descarregará, pois estará com falta de elétrons para serem arrancados pelos fótons. Ora, o que nós temos aí, ao incidir luz sobre determinados materiais, a luz arranca fótons, ou melhor, a luz arranca elétrons. Einstein interpretou esse fenômeno como sendo uma consequência da natureza corpuscular da luz. Por quê? Vejam, os elétrons são arrancados imediatamente depois que a luz incide. E, calculando, se percebe que se fosse uma onda, demoraria muito tempo, dias, para arrancar um elétron. No entanto, como Einstein percebeu, em se tratando de uma partícula, basta que essa partícula dê uma pancada, uma colisão, né, num elétron no interior do metal, arrancando um elétron. Ou seja, esta partícula se comporta como uma espécie de bola de bilhar. E essa foi a grande sacada de Einstein. Ou seja, a luz como sendo composta por partículas de massa zero. Essa foi a proposta de Einstein, que foi mais longe. Einstein escreveu uma expressão para a energia do fóton, que tem um momento e energia igual a P vezes C. Mas como ele está relacionado também com uma radiação eletromagnética de frequência Ni, Einstein propôs também que a energia é igual a H, uma constante, dita constante de Planck, vamos explicar isso depois, vezes Ni. O fóton não tem carga elétrica, o fóton ele é bastante curioso porque ele tem um spin 1, essa é uma outra característica, né? O fóton, a rigor, né? Nós estamos aqui tratando de dois atributos do fóton, a carga elétrica, que é nula, a massa, que é nula, e o spin. Veja só, 3 atributos do fóton. E nisso o fóton é diferente das demais partículas, né? E temos experiências, né, que a gente pode comprovar e, basicamente, uma propriedade da luz que está associada ao spin, que é a polarização da luz. Não vamos ter tempo aqui para explicar isto, né? E o fóton, em princípio, em meios homogêneos, ele se propaga em linha reta. É assim que a gente começa estudando a ótica geométrica. No entanto, é curioso. Por quê? O fóton pode, ao passar por objetos dotados de grande massa, sofrer um desvio. E esse desvio, por um ângulo, digamos, delta-φ, foi objeto de estudo da teoria geral da relatividade. O fóton pode se curvar ao passar próximo do Sol, como resultado da curvatura do espaço. Isso também foi explicado por Einstein. Mas aqui temos uma coisa absolutamente curiosa e fantástica. O fóton é o campeão de velocidade. Mas, veja, ele é campeão por quê? Não existe nenhum objeto no universo
que tenha uma velocidade maior do que a velocidade da luz no vácuo. Nada se propaga com uma velocidade maior do que a velocidade da luz. E essa, por sua vez, impõe limites à velocidade com que eu possa transferir a informação para que eu possa me comunicar com outras pessoas, porque não existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Isso faz com que exista o que nós chamamos de horizonte, né? Isso em relação ao universo. Se o universo tem 13,7 bilhões de anos, eu não posso ter acesso a uma região do espaço maior do que esse tempo vezes a velocidade da luz. E isso define o horizonte, define um tamanho para o universo. Essa é uma das descobertas também que atribuímos a Einstein. A teoria dele só é uma teoria que a gente possa dizer que é uma teoria que possamos utilizá-la desde que a velocidade do objeto seja menor do que a velocidade da luz. A velocidade da luz, portanto, é a velocidade máxima no universo. Impõe limites em relação à velocidade com que eu possa levar informação. É um limite para a informação, para a causalidade, como diríamos, né? A velocidade do fóton também é outra descoberta fantástica de Einstein. É absoluta. O que significa isso? O que significa isso? Se eu tenho dois observadores, um dentro do trem e outro fora do trem, e eu tenho uma bola em movimento dentro do trem, o observador externo vai dizer que a velocidade da bola é igual à velocidade do trem mais a velocidade da bola. Olha só que coisa curiosa. Para a luz, isso não é válido. Não é válido. O indivíduo que medir a velocidade da luz no trem, ele vai encontrar um valor, e quem estiver fora do trem, o trem em movimento, claro, também vai verificar que esse é o mesmo valor da velocidade da luz. A velocidade da luz tem, portanto, essa característica de ser uma velocidade limite. Aqui temos um efeito Compton. Compton ganhou o prêmio Nobel também por isso, né? Onde um fóton se choca com um elétron e muda o seu comprimento de onda. Ora, aqui tem uma expressão calculada por Compton e ele verificou isso explicitamente, né? E essa variação do comprimento de onda depende do ângulo θ. Esse é um efeito conhecido como efeito Compton, que comprova a natureza, digamos, corpuscular, né, da luz, né, ou da radiação eletromagnética, ou das ondas eletromagnéticas, né. Fótons são as partículas intermediárias das interações eletromagnéticas. E toda interação eletromagnética ela é feita mediante a troca de fótons. Ora, o campo eletromagnético, esse que nós estudamos, ele na realidade está descrevendo uma distribuição de um número muito grande de fótons quando nós temos uma partícula dotada de cargas. O fato é que forças estão, de certa maneira, ligadas, energia potencial e o potencial estão, de certa maneira, relacionados a fótons. Ora, nas reações químicas, por exemplo, né? Aqui eu tenho um exemplo, por exemplo, da clorofila. Em cada reação química, no caso da fotossíntese, e é isso que eu gostaria de destacar agora, em toda reação química, o que de fato comparece, quando a gente escreve mais energia, como temos aqui nessa reação aqui, A mais B mais produtos, mais energia. Essa energia está sob a forma de fótons.
É isso mesmo. Veja o caso da combustão do gás metano, né? Produz luz, nós vemos, né? Produz calor, mas calor também é de origem eletromagnética e, consequentemente, nós temos aqui fótons envolvidos. Na realidade, calor é uma forma de energia e essa forma de energia está inteiramente sob a forma de distribuição de fótons. Os objetos emitem fótons. Nós vamos depois estudar o calor, mas o calor está intimamente relacionado aos fótons ou à existência dos fótons. Muito bem. Vamos agora falar de ondas eletromagnéticas. Porque nós também podemos definir luz como sendo uma parte do espectro eletromagnético. O que são ondas? Nós vamos estudar isso depois, mas onda é uma perturbação que atravessa um meio. Numa corda, por exemplo, né? Nós podemos perturbar a corda, né? Movimentando-a para cima e para baixo, gerando um pulso que se propaga. Esse pulso que se propaga é uma onda, de forma que uma onda, por exemplo, em uma dimensão, pode ser descrita por meio de uma função de x menos vt, onde v é dado, no caso da corda, pela raiz quadrada da tensão que eu aplico à corda, dividido pela densidade linear da corda. O fato é que temos muitos fenômenos ondulatórios aqui, nessa sala. Estamos na presença de ondas eletromagnéticas, né? O fato é que, de grande importância para a gente, temos aqui, por exemplo, ondas planas, né? Ondas que têm a mesma amplitude num plano, mas não vamos discutir muito isso. Vamos direto à questão das ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas foram previstas pela primeira vez por Maxwell, na sua teoria. E o que o Maxwell percebeu? É que, manipulando suas equações, ele descobriu que campos elétricos e campos magnéticos podem se propagar sob a forma de ondas. O que significa isso? É que campos elétricos e magnéticos podem, sob determinadas circunstâncias, na ausência de uma distribuição de cargas e correntes no espaço livre, portanto, você pode ter soluções que obedecem à equação de ondas. Essa foi uma descoberta fantástica feita por Maxwell. Olha só, vamos discutir depois a equação de ondas, mas ele percebeu que na equação de ondas aparece aqui o produto de μ vezes epsilon, que são constantes do eletromagnetismo, permeabilidade, por exemplo, né? Então, são constantes do eletromagnetismo. E a velocidade da luz, que é a velocidade das ondas eletromagnéticas, é igual à raiz quadrada de μ vezes n. Ou seja, ele associou uma propriedade associada à luz a propriedades envolvendo constantes do eletromagnetismo. E se diz aqui que Maxwell conseguiu unificar a óptica com o eletromagnetismo. A partir de Maxwell, a gente pode estudar a óptica via estudo do eletromagnetismo. E ele percebeu que ele conseguiria, ou conseguiu, prever a velocidade da luz a partir dessas constantes aqui. O fato é que ele identificou as ondas eletromagnéticas
ao perceber que os campos elétricos e magnéticos satisfazem a uma equação das ondas, que no caso das ondas unidimensionais, derivada segunda de U com respeito a x, essas derivadas aqui são conhecidas como derivadas parciais. Só se deriva com respeito a x, e aqui é igual a 1 sobre v ao quadrado vezes a derivada duas vezes de uma função, que no caso era o campo elétrico ou o campo magnético, d2u dt2. Tendo uma equação de ondas, nós dizemos que aquela grandeza física se propaga como uma onda. No caso do eletromagnetismo, nós estamos falando de campos elétricos e magnéticos que se propagam como uma onda. Ondas harmônicas são ondas cuja função é da forma cosseno ou seno, qualquer uma das duas. E aqui aparecem duas constantes físicas, K e ômega, né? K é o vetor de onda da onda, e existe uma relação entre K, a velocidade da onda, e a frequência angular da onda. De forma que uma onda harmônica ela é caracterizada por uma frequência angular bem definida, e, é claro, uma constante K, que é o vetor de onda, de tal maneira que K vezes a velocidade da onda é igual à frequência angular. Existem algumas relações aqui, por exemplo, K vezes lambda é igual a 2π. Lambda é o comprimento de onda, a distância entre dois máximos ou a distância entre dois mínimos. E daquela relação anterior, né, eu posso agora introduzir o conceito de período, porque essas ondas são ondas periódicas, as ondas harmônicas, de tal maneira que ômega vezes t é igual a 2π. Quando estudarmos melhor as ondas, vamos explicar isso um pouco melhor, com um pouco mais devagar. O fato é que a velocidade de uma onda de uma onda harmônica, se relaciona assim, V é igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda. Muito bem, as ondas eletromagnéticas são ondas transversais, elas oscilam, né, num plano, né, que é um plano que é perpendicular à direção de propagação da onda. Então, essa é uma característica. O campo elétrico oscila aqui, o campo magnético oscila aqui e a onda se propaga numa direção perpendicular, ou seja, o campo E perpendicular ao campo B, enquanto que eles são perpendiculares, os dois, à direção de propagação. As ondas eletromagnéticas são muitas vezes polarizadas, oscilam, por exemplo, num plano só, essa é a polarização plana. O campo elétrico oscila sempre num plano, o campo magnético num plano perpendicular a ele. Mas o fato é que ondas eletromagnéticas transportam energia, nós vamos ver essas expressões depois, né? E o fato é que nós temos um amplo espectro de ondas eletromagnéticas. A luz é uma parte do espectro, cujo comprimento de onda se situa entre 400 e 700 nanômetros, né? De forma que, veja, a luz é apenas uma partezinha diminuta do espectro eletromagnético. Para a gente entender o espectro eletromagnético, vamos assistir a esse vídeo. As ondas eletromagnéticas foram previstas por Maxwell e observadas pela primeira vez por Heinrich Hertz. Elas são caracterizadas principalmente por sua frequência e seu equivalente comprimento de onda. Lembrando que a frequência νi, multiplicada pelo comprimento de onda lambda, é igual à velocidade da luz c. Ao conjunto de todas as frequências e comprimentos de onda é que damos o nome de espectro eletromagnético. Neste espectro, as ondas são divididas em 7 categorias: ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz, radiação ultravioleta, raios X e raios gama.
Cada categoria do espectro eletromagnético tem características específicas. As ondas de rádio, por exemplo, são as de menor frequência e maior comprimento de onda, podendo variar desde 100.000 km a 1 metro de comprimento, ou 3 Hz a 300 MHz de frequência. Elas são utilizadas para comunicações em geral, como em rádios AM, rádios FM, rádios amadoras ou celulares. As microondas variam de 1 metro a 1 milímetro, ou 300 MHz a 300 GHz. Uma de suas utilizações mais conhecidas é nos fornos de micro-ondas, onde são indicadas por possuírem 3 características. Elas são absorvidas pelos alimentos em geral, mais especificamente por moléculas polares como a água. São refletidas por metais, o que nos permite confiná-las no recipiente do forno, e conseguem atravessar uma gama bem grande de materiais que podem ser usados nas embalagens dos alimentos, como vidro, papel e plástico. As micro-ondas também são utilizadas em radares da polícia rodoviária e em comunicações como satélites, GPS, redes wireless e Bluetooth. Em 1967, descobriu-se que o universo está imerso num banho de radiação eletromagnética, a uma temperatura de aproximadamente 2,7 graus Kelvin, sendo que a intensidade dessa radiação é mais acentuada na região das micro-ondas. Por isso falamos de uma radiação cósmica de fundo. A terceira categoria do espectro eletromagnético é a radiação infravermelha, que é produzida por ondas eletromagnéticas de frequências próximas ao espectro visível, logo abaixo da região associada à luz vermelha. Seu comprimento de onda se situa entre 1 milímetro e 700 nanômetros. A radiação infravermelha pode ser subdividida em radiação infravermelha longínqua, ou FIR, radiação infravermelha moderada, ou MIR, e infravermelho próximo, ou NIR, com comprimentos de onda mais próximos da luz vermelha. Sua utilização mais comum se dá nos controles remotos de televisão, mas é utilizada também em equipamentos para visão noturna. Isso porque o corpo humano emite radiação eletromagnética na região infravermelha a 37 graus Celsius. Assim, ao se detectar a radiação emitida e traduzindo-a em imagens, diferentes cores podem ser usadas para representar as diferentes temperaturas dos objetos. A radiação infravermelha é utilizada ainda em redes sem fio e no aquecimento de objetos. Chamamos de luz a parte do espectro eletromagnético que sensibiliza o sentido da visão e que tem comprimento de onda no intervalo entre 700 e 400 nanômetros. A luz visível é, assim como percebera Maxwell, apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético. Sua natureza ondulatória foi proposta, dentre outros, por Christian Huygens, uma teoria que ganhou força no início de 1800, com Young e Fresnel, que demonstravam claramente a natureza ondulatória da luz. Em seus experimentos de fendas duplas, a luz era projetada em um anteparo depois de passar por 2 fendas e exibia um padrão de interferência típico de ondas, ou seja, a superposição de ondas oriundas de cada uma das fendas exibia máximos e mínimos de intensidade. Outra questão trazida pelo estudo da luz é a percepção das cores, uma capacidade inerente a alguns seres vivos de distinguir objetos com base na frequência, uma propriedade da luz característica das ondas eletromagnéticas. Outra categoria do espectro eletromagnético é a radiação ultravioleta. Esta se situa na extremidade superior do espectro da luz visível, acima da frequência associada ao violeta, por isso o nome ultravioleta. Seu comprimento de onda varia entre 400 e 10 nanômetros, com energias entre 3 e 124 electrovolts. A radiação ultravioleta pode ser dividida em 3 subclasses: UVA, UVB e UVC. A categoria UVA compreende a radiação eletromagnética cujo comprimento de onda se situa na faixa entre 400 e 315 nanômetros e é a menos perigosa. A categoria UVB se situa na faixa entre 315 e 280 nanômetros e produz queimaduras quando nos expomos em demasia aos raios solares. Já a categoria UVC
entre 280 e 10 nanômetros, é extremamente prejudicial à saúde. O Sol emite intensamente as radiações ultravioleta. Porém, a Terra possui um escudo protetor na atmosfera, constituído por moléculas de oxigênio. Esse escudo protetor é a camada de ozônio, que é composta por oxigênio molecular e ozônio, e absorve até 99% da radiação UVC, que é a mais danosa ao ser humano. A camada de ozônio absorve também parte da radiação UVB e permite a passagem de praticamente toda a componente UVA da radiação que chega à superfície terrestre. Os raios ultravioleta podem ser usados em lâmpadas para, por exemplo, esterilizar ferramentas em hospitais e laboratórios e atuar no processo de pasteurização de sucos de fruta. A sexta categoria do espectro eletromagnético é a dos raios X, que foram descobertos quase que acidentalmente por Röntgen, no final do século XIX. O comprimento de onda dos raios X se situa na faixa entre 10 e 0,01 nanômetros. Por terem comprimentos de onda muito pequenos, não é possível, por sua frequência de radiação, distingui-los dos raios gama. A maneira mais comum de distingui-los é a partir da sua origem. Assim, nos referimos aos raios X como a radiação emitida por elétrons. Por exemplo, quando um feixe de elétrons de alta energia atinge um ânodo de metal, ele pode colidir com um dos elétrons das camadas mais internas dos átomos, arrancando-o e deixando uma posição vacante. Ao ocupar essa posição, um elétron de uma camada mais externa emitirá um fóton com frequência na região dos raios X. Os raios X são parte do conjunto de radiações ditas ionizantes, que são aquelas em que partículas ou ondas são capazes de ionizar átomos e moléculas e que apresentam risco à saúde. A radiação alfa, a beta ou a gama são exemplos de radiação ionizante. Os raios X podem ser classificados em duas subclasses, os raios ditos moles e os duros. Na primeira, inserimos os raios cuja energia se situa entre 0,12 e 12 keV, com comprimento de onda de 10 a 0,1 nanômetros. Esses raios não têm energia suficiente para atravessar sólidos e por isso são utilizados na medicina para visualização de ossos. Os raios X duros são aqueles cuja energia se situa entre 12 e 120 kV, com comprimento de onda de 0,1 a 0,01 nanômetros. Tais raios conseguem penetrar objetos sólidos, sendo, portanto, úteis na radiografia de objetos. A última categoria do espectro eletromagnético é a dos raios gama, que são os de onda de maior frequência. De acordo com a teoria corpuscular da luz, eles são compostos por fótons energéticos e têm energia suficiente para ionizar quase todos os átomos e moléculas. Ao fazê-lo, alteram a constituição da matéria, em particular das moléculas das quais o nosso corpo é composto, representando, assim, um altíssimo risco para a saúde. Atualmente, dividimos os raios gama em duas subclasses. A primeira é denominada simplesmente raios gama e é definida como a radiação proveniente do núcleo de elementos químicos, tais como urânio e plutônio, que a produzem em profusão. A segunda subclasse é a componente eletromagnética dos raios cósmicos, que tem a radiação mais energética dentre todas, não havendo limite para sua energia. O processo de emissão da radiação gama é análogo ao da emissão da radiação eletromagnética pelos átomos. No processo de transição de um nível excitado para um nível de energia mais baixo, o núcleo emite um fóton, nesse caso, um fóton muito energético. A radiação gama é a mais penetrante de todas, por isso ela representa um risco tão alto à saúde, o que está intimamente associado ao seu grande poder de ionização. Conhecer as ondas eletromagnéticas e suas categorias, especificidades e particularidades nos ajuda a entender melhor a física e suas aplicações. Sejam os raios solares, as ondas dos rádios, os fornos de micro-ondas, os raios X, o wireless ou a série de exemplos que pudemos ver e que estão presentes em nosso dia a dia.